Oi, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Hoje daremos continuidade ao artigo O Suicídio de um Ateu, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1861. E vamos fazer uma pequena relembrança de quem... Relembrança é ótimo. Relembrança de quem é esse ateu, né? Com a ajuda dos amigos Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Vamos começar essa relembrança. Né, Henrique? Bom, ele está tão apressado hoje que não apresentou ninguém, não introduziu o programa. Olha, ele está hoje assim, não, porque realmente o tema, né, eu aconselho a todos a visitarem o programa anterior, porque, olha, esse artigo, como todos os outros, são empolgantes e muito informativos. Olha só, eu vou fazer a parte do Eduardo, tá, Sônia? Certo. Bom dia, Sônia Hoffmann. Boa tarde, boa noite àqueles que estão nos acompanhando a qualquer hora, porque essa é a grande vantagem que nós temos do YouTube. A todo momento, nós podemos acessar os programas da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Então, olá, Sônia Hoffmann. Olá, Henrique, tudo bem? É um prazer, é uma satisfação estar aqui contigo, com o Eduardo, embora ele tenha esquecido de nós, mas tudo bem, vamos embora. Eu apresentei vocês, né? Obrigada a todos vocês, queridos amigos que estão nos assistindo, porque nós podemos compartilhar com vocês esses momentos e também dar sempre continuidade ao estudo dos artigos da Revista Espírita, que são empolgantes, que são esclarecedores, que são extremamente reflexivos e nos trazem boas meditações e que a gente vai de uma forma bastante leve, porque Allan Kardec ele assume um estilo bastante interessante na Revista Espírita, um estilo de escrita bastante interessante, e também é bastante diversificado, porque muitas vezes ele posta na Revista Espírita artigos provenientes de outros médiuns e de outras localidades. Então, além dos assuntos serem extremamente diversificados, olha, ler a Revista Espírita é algo muito bom, muito bom. É um convite que se faz a todas as pessoas que estejam desejando ler uma obra e não têm, assim, não gostariam de ter uma referência, comecem a fazer a leitura da Revista Espírita, que ali vocês vão encontrar muitos artigos bastante interessantes. E são pequenos artigos. Muitas entrevistas com espíritos. Exato. Né, através das evocações que ele fez, que outros médios fizeram, como esta que a gente está analisando, que a gente está comentando. É muito interessante esta de um suicídio, né, de um ateu. São Eduardo, só dando um recado aqui, você pode adquirir a sua revista espírita através da Federação Espírita Brasileira, pode comprar a revista, a revista em si, mas também virtual. Eu coloquei aqui embaixo o endereço da Federação Espírita Brasileira, onde você pode baixar gratuitamente a revista. Você vai baixando os exemplares, e você também pode adquirir o livro físico que se encontra na federação. Então, você fica à vontade, você pode printar a tela, você pode tirar uma foto, ou vai lá no site da Federação Espírita, vai em downloads e coloca downloads Revista Espírita e você pode baixar a coleção inteira gratuitamente. Então, vamos lá, vamos à relembrança retrospectiva do senhor JB, que era um ateu, não é? E muito entediado e já sem esperanças, com ideias bastante materialistas, profundamente aprofundado, mergulhado nessas
ideias materialistas. Ele estava saturado por ideias materialistas. Então, ele acaba buscando no suicídio, mergulhando nas águas de um rio, não, ele se afoga. E depois, então, ele é evocado por Allan Kardec, ele, a pedido de um familiar dele. Ele é evocado, o JB, evocado, e ele coloca algumas situações, inclusive ele está bastante preocupado, porque ele até diz que ele estava forçado a acreditar em Deus, forçado no aspecto, não no aspecto de que alguém estivesse impondo para ele, mas que ele era forçado, porque a realidade que ele encontra na espiritualidade era completamente diferente daquilo que ele considerava. Aliás, ele nem considerava, para ele, a morte, no dia da morte, acabava tudo e pronto. As forças das circunstâncias, né, fizeram com que ele acreditasse em Deus e acreditasse na existência dos espíritos, na sobrevivência dos espíritos, sim, né, numa vida futura. Ou seja, vários princípios que o Espiritismo nos esclarece, nos traz, né, em seu corpo doutrinário, ele passou a conhecer na prática, né, vivendo a realidade de um desencarnado. E logo em seguida, então, e aqui entra o nosso segundo programa, onde é evocado o irmão dele, que também tinha ideias materialistas, mas, ao contrário do irmão, ele já vinha bem mais calmo, porque o JB ele ainda estava muito agitado, estava muito nervoso, foi bastante penosa aquela evocação. Até Allan Kardec utiliza essa expressão, que foi uma conversa muito penosa, porque ele estava ainda sob o impacto de algumas constatações. Mas o irmão, ele vem e também com as suas ideias materialistas, mas Isso. Ele vem com uma ideia bem mais clara e bem mais tranquila. E aí, mais uma vez, as observações que nós fazemos, percebam que o irmão desencarnou, era materialista, mas trazia já, né, apesar da sua crença, né, um equilíbrio. Ele trazia um equilíbrio, apesar de todas as ideias. Então, vejam que o sofrimento que é imposto por algumas ideias que nós trazemos, né, que é trazida, aliás, né, dentro da doutrina espírita, não são corretas. Então, aquilo que é ferro e fogo, você é materialista, então você vai sofrer no mundo espiritual. Não é bem assim. Né? Se você desencarna e aí tem a consciência de que a vida não se extingue, né? A gente só tem uma existência, né? O espírito recobra o equilíbrio. Então, ele tem só que reaver algumas ideias, ele tem que repensar conceitos para seguir aquela vida dele e vendo que a existência dele foi um grande engano. Mas isso não quer dizer que ele vai parar no umbral, isso não quer dizer que ele tem ali, né, a existência dele condenada, vamos dizer assim, ao inferno, entre aspas. Nós podemos perceber muito pelas nossas reações. Cada um reage de uma forma diferenciada diante de algo que até então acreditava e passa a perceber que existe uma nova realidade e que as coisas não aconteceram exatamente como se pensava. Alguns agitam-se, outros aceitam com mais tranquilidade e até mesmo desenvolve raciocínios bem mais lógicos a partir de todo o esclarecimento. Então, da mesma forma, não é porque nós desencarnamos que nós vamos perder a nossa maneira de ser, né? O nosso perfil psicológico, emocional, assim, podemos continuar mantendo. E nos parece, por tudo aquilo que foi falado, e nós vamos encontrar também nesse artigo,
quando o familiar que solicita essas evocações, ele disse que ele poderia perceber claramente quando era um e quando era outro, porque a linguagem, não só a escrita, mas a linguagem deles era característica deles, não é? Então, eles não perderam essas características, eles não perderam a sua forma mais enérgica ou mais tranquila de perceber as realidades. Não foi a morte que fez com que isso se desvanecesse. Inclusive, o Kardec ele fala, né, que é pela linguagem. Kardec, não, perdão. São os espíritos que orientam Kardec no Livro dos Médiuns, de que é pela linguagem que nós vamos reconhecer. Né? E o que é a linguagem? É essa construção coerente sobre as ideias que nós vamos ter, as descrições, até mesmo, não vai fazer muita diferença, mas a elegância no sentido não da escrita em si, do estilo, mas a elegância do linguajar, né? De nós termos, apesar de uma linguagem simples, nós temos o respeito de nos dirigir à pessoa, nós temos a isenção de palavras, de palavrões, de palavra de grosso trato. Então, isso e tudo, a gente vai identificar naquela pessoa a boa vontade de se comunicar, a boa vontade de passar algum ensinamento, e eu vou repetir, não é estilo literário que a gente está falando. A gente está falando daquela boa vontade em descrever, a boa vontade de se comunicar e passar uma mensagem. Aliás, por falar em boa vontade, o primeiro espírito, né, o JB, ele não estava muito afim de ver o irmão, né? Quando foi perguntado se ele gostaria de ver o irmão, ele falou que não. Ele parecia que, por enquanto, preferia ficar isolado onde ele estava. Né? Mas a evocação foi feita assim mesmo. Né? Aconteceu a revelia dele. Né? Sim, exatamente. Mas isso, a gente pode fazer uma série de elaborações, afinal de contas, ele estava percebendo, e nos parece, por aquilo tudo que o familiar vai colocando mais ao término do artigo, o familiar que solicita a evocação, o JB ele tinha um perfil mais enérgico, mais impositivo. Então, para ele, talvez fosse, naquele momento, presenciar ou encontrar alguém muito próximo a ele, talvez fosse um pouquinho duro, porque ele teria que dizer, não, meu irmão, estou refazendo todas as minhas Estou refazendo, esquece tudo que eu pensava aí. Que eu acreditava. Né? Porque, às vezes, o orgulho, a vaidade e também até um pouquinho de confusão, às vezes, ainda está presente. Então, ele precisava desse tempo e ele não queria encontrar. Parecia que inclusive constrangido ainda. Né? Eu acho que a palavra mesmo era constrangido. Inclusive, ele usa a palavra assim, não, ele me foge. Né? Não é fugir no sentido de sair, né? de escapar, não é nesse sentido. Foge mesmo, né? ao bem-estar da presença, à própria vibração, né? Ao desconforto. É isso que vocês explicaram. Ele usa essa expressão, não, ele me foge. Né? Quer dizer, foge a essa percepção, essa sensibilidade, a vontade. E é interessante pensar nisso um pouco, né? Vocês estão participando desse estudo com a gente. Será que os bons espíritos nos fogem? Né? Ou seja, não é a fuga, né? Nem saírem correndo da gente, nem a gente sai correndo deles. Né? Será que eles escapam a nossa percepção por nós não estarmos bem equilibrados, não estarmos em prece, no estudo, com os bons pensamentos? Então, o que está acontecendo com o nosso querido JB, então vamos chamar de JB agora, né? O JB, é exatamente isso. Né? Está escapando. Né? Por quê? Porque não está sintonizado, porque está constrangido,
né? Talvez com o pensamento, não culpado, mas sob certas responsabilidades Não, e assumidas. até ele está reformulando algumas concepções. Sim, E muitas vezes, quando nós estamos reformulando, muitas vezes nós precisamos desse tempo de distanciamento, até mesmo para ter a tranquilidade. Não é que estejamos fugindo, ou o processo de. Mas é um processo, é um momento que nós precisamos até para nos organizar e nos reorganizar. Então, nós temos de entender muito bem o que é que isso tudo significa. Não pode ser uma coisa assim matemática. Ah, não, ele não queria porque ele estava avesso a encontrar toda e qualquer pessoa. Não, é que ele precisava de um tempo realmente para se reformular, para reformular suas concepções, suas ideias, seus entendimentos. Mas o irmão vem e traz assim na evocação. Ele é bem mais tranquilo, ele conseguiu compreender que aquelas ideias materialistas que ele estava tendo durante a sua encarnação, elas não tinham um fundamento, não é? Ele conseguiu compreender sim que havia essa continuidade, essa existência do espírito, e que isso tudo para ele não foi algo que o desorganizou totalmente. Não, ao contrário. Talvez até tenha sido para ele uma libertação, porque talvez, aqui entra um pensamento meu, né? Talvez no fundo, ele tivesse a vontade de acreditar em alguma coisa, e quando ele percebe, não é, influenciado também pelo irmão e pela família, por outras pessoas aqui encarnado, ele, quando chega à espiritualidade, ele percebe, puxa, que bom que não é assim, que bom que não é, que não se acaba, mas que nós vamos ter uma continuidade, que nós vamos ter outras oportunidades, que nós vamos conseguir, que nós vamos evoluir. Que bom! Então, me pareceu. Eu tive essa percepção, Sônia, eu tive. Ele fica meio contrafeito, mas é por causa da situação em si. Inclusive, isso se revela um pouco na letra, porque você tem um médium ali, parece que mecânico ou semimecânico, né? E a letra ela vai redundar na disposição espiritual, na disposição do humor, né? Do espírito ali, porque ele vai fazer um garrancho, ele vai caprichar na letra, quer dizer, ele fica um tanto perturbado e a letra fica mais, vamos dizer assim, borrada, né? Mais riscada. Né? O Kardec até faz essa observação. Do JB, não é? Mas do JB. Não. Mas o irmão não, o irmão já veio com. Passou para o médium mais tranquilidade, e também a escrita dele também era uma escrita assim, a grafia era bem mais legível, bem mais harmoniosa, né? Harmoniosa, é. Agora, se nós pudermos já ir para aquilo que o familiar, eu acho que esse ponto nós precisamos comentar muito nesse segundo programa. Quando o familiar ele recebe essas evocações, não é? Essas respostas, e ele narra que alguns amigos eles gostariam de ter outras perguntas. Alguns amigos aqui que também eram materialistas, eles gostariam de saber porque para eles somente o fato da caligrafia, o fato da linguagem não é totalmente para eles uma prova, mas eles gostariam de saber quando que o espírito fosse novamente invocado, que dissesse como ele se afogou, por que é que ele se afogou, o que aconteceu no seu velório, e questões assim. Na verdade, detalhes tão insignificantes que só pessoas materialistas, né, como ele, né, iam se preocupar com isso. Porque prova maior do que perguntar coisa que você já sabe, né? Exatamente. E quando o familiar ele faz isso, ele faz essa afirmação, né? Por que vai perguntar coisa que já... E quando o familiar vai e pede para
ele não só pede para o Allan Kardec, mas ele pede que seja que em 2 dias isso aconteça, para que ele já pudesse apresentar naquela própria semana para os amigos. Opa, o Kardec, não, calma aí, não é bem assim, não é bem assim a história, não é? O espírito também não está à disposição. Né? Né, não, o médico isso, não, inclusive, olha só, inclusive ele fala assim, eu até marquei isso, gente. Ele fala assim: as evocações não são feitas assim às pressas. Nem sempre os espíritos respondem ao nosso apelo. E aí, não foi o Chico, gente, não foi o Chico que fez essa afirmação, lembram? O telefone toca de lá para cá. Não, o Kardec já tinha falado isso, gente. As evocações... Nem sempre os espíritos estão disponíveis, e isso. Também, como ele coloca, e nem sempre há médiums disponíveis para, em um curto período de tempo, também realizarem essas atividades. Então, há uma série de circunstâncias. Sim, não, inclusive o meio, né, aonde isso vai ser feito. Exatamente. Então, e a utilidade daquilo ali. Tem uma série de circunstâncias. Aquela história, você quer passar uma mensagem para uma pessoa, né, pelo celular. Mas aí, olha só, seu celular vai estar descarregado. Pode ser uma área de sombra, como dizem, que você não tem sinal. Você pode estar sem crédito. Né? Pode acontecer diversas coisas. Você tem que estar em condições ideais você passar uma mensagem para alguém. A mesma coisa acontece com mediunidade. E pode até querer conversar com alguém, mas não está inspirado para escrever de uma forma lógica, de uma forma coerente. Então, quer um tempinho para se organizar. Olha, tem tantas circunstâncias, tantas variáveis que entram no meio disso tudo, não é, que nós não podemos simplesmente chegar... não, eu quero que seja agora... e quero que perguntem tal coisa e que o espírito responda tal coisa. Eu não posso decidir, porque senão eu vou... Isso aí é uma determinação, eu vou... O quê? Os espíritos e os médiums e todo mundo simplesmente vão estar ali às minhas ordens quando eu quiser e da forma que eu quiser para o convencimento. E Allan Kardec sempre coloca isso, que nós não temos de nos preocupar em convencer, seja quem for. Cada um vai decidir se ele quer aceitar ou não quer aceitar a verdade. Agora, se aqueles materialistas ali não aceitaram essas evocações, bem, talvez não adianta nada ficar falando lá que o fulano morreu assim, que ele foi velado de tal e tal forma, em qual cemitério que ele foi. Afinal, eles poderiam tranquilamente depois dizer assim: mas eles sabiam, porque eles foram investigar e sabiam como é que ele desencarnou. Quer dizer, e também diz que poderia parecer que foi combinação. Exato. Para responder todos aqueles detalhes que eles já sabiam. Então, para que isso? Gente, minutinhos finais, hein? Passa rápido, né? Até uma observação para você que está nos ouvindo, nos assistindo tão gentilmente. Vejam como um estudo ele passa rápido e a gente pode agregar muitas informações e percebam que a gente fez aqui observações sobre o estudo. Olha quanta coisa pode desdobrar, né? Então, tenham esse hábito do estudo e, poxa, leia a Revista Espírita, mas, minutinhos finais, qual é a mensagem que a gente pode passar aí? E certamente, se nós formos ler novamente esse artigo, mais outras informações nós vamos tirar e mais outras deduções e outros pensamentos. Por exemplo, né, a revelação de que evocações sérias elas exigem vários fatores para que aconteçam. Bem observado. Então, muito cuidado quando convidarem para evocações. Né? Ou quando disserem alguma coisa do seu passado, ou do seu futuro, ou do seu presente. Calma, cuidado aí. É uma coisa séria, é uma coisa necessária, é útil. São as 3 peneiras, né? Tudo isso tem que ser observado. Né? Então, um abraço para todos. Né? Não, só para terminar. Por isso que Jesus falou, vigilância dos pensamentos e prece constante. Exatamente. Né? Porque o pensamento evoca. Exatamente. Né? Aí evoca agora o estudo, pensa no estudo, evoca e realiza, e evoca a gente no sábado.
Olha só, eles vão me expulsar desse estudo daqui a pouco, né? Estou começando a falar besteira. Mas, gente, ó, sintoniza a gente no sábado, lá no canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, né? Não esquece de dar o like, se inscreva no canal. Tem muita coisa boa lá. Um abraço, amigos, que nós tenhamos um mês de setembro bastante abençoado, uma semana bastante abençoada, e que possamos nos encontrar nos próximos encontros. Olha só, possamos nos encontrar nos próximos encontros. Não, Tá, tá certo. tá séria a coisa. E olha só, ó, mudei então as nossas barras de aviso, a barrinha do nome para amarelo, tá? Depois vocês digam por quê. Ah, pois então. Por que amarelo? Por que um Por setembro que ficar amarelo? amarelo, gente? Tá? Vai ficar amarelo setembro todo. Gente, ó, um beijo. Até Um o abraço próximo para todo programa. mundo. Fiquem com Deus. Tchau.